Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde mais uma vez. Estamos seguindo aí com nossa temática do dia. Esse já é o terceiro vídeo. Para você que não viu, acompanhe os anteriores aí. Pode dar uma olhadinha aí no nosso canal, que eles vêm numa sequência interessante, acrescentando informações ao tema da prosperidade, como a gente vem dizendo. E a prosperidade ela vem de dentro. Bom, mas o tema desse vídeo agora, é as 5 e meia regras para a prosperidade. Cara, 5 e meia? Bom, ainda não é 5 e meia da tarde, mas vamos lá. Existem algumas regras que ajudam você a encontrar o caminho da prosperidade e naturalmente falar de 5 e meia era só para chamar a sua atenção, mas eu vou dar uma meia regra lá no final, fechado? Então vamos lá. Mas eu quero começar essa nossa abordagem com uma história. Tem um cara que se chama Edward Sibelius. O Edward Sibelius, ele é um pensador do novo pensamento. Ele fala muito sobre prosperidade, mas naturalmente de um ponto de vista muito mais espiritual. O Edward Sibelius, ele é um cara bem interessante porque ele usa alguns recursos da natureza, né, para nos dar orientações. E ele, em algum momento, gosta muito de fazer caminhadas, ele utilizou esse exemplo, né, para nos ajudar a pensar um pouquinho. Então, ele não é desconhecido o pensamento dele, mas ele diz o seguinte: olha, quando nós andamos na mata, né, ao andar na mata você sempre escolhe o caminho que está mais marcado, que o mato é mais baixinho ou que a terra já está mais pisada ali, né? Parece uma coisa relativamente óbvia, mas ele não está falando do mato alto que você tem que ir tirando ele da frente. Isso é uma outra situação. Nós estamos falando de uma situação onde você tem, por exemplo, mato, pedras, galhos, você tem raízes ali. A sua mente instintivamente vai para o lugar que está mais liso, que não tem muita coisa. Parece uma coisa besta, mas ela faz isso de forma instintiva, mesmo que você não esteja prestando muita atenção. Então, o nosso corpo, ele habitualmente procura o caminho mais fácil, de menor esforço. Tá? Então, a lei que impera no nosso sistema, né? E ele também fez um outro comentário, que é: nós tendemos a andar em círculos. E esse é bem interessante, porque vamos imaginar o seguinte: sendo da área da saúde, a gente sabe que o corpo ele não é simétrico, né? Então, por mais que você encontre uma pessoa que parece ser muito simétrica, aquela pessoa muito bonita, que você olha, os dois lados são exatamente iguais ali, mas não é exatamente igual. É só o que você está percebendo. Usualmente nós somos assimétricos, somos diferentes e desproporcionados. Então, se você olhar, o cara tem ali de repente uma perna um pouquinho mais curta, por mínimo que seja. Mesmo os órgãos internos, né, que estão em pares ali, alguns deles vão ser um pouco diferentes, estão em posições um pouco diferentes, né? Então, tudo isso muda. Por quê? Porque a construção do corpo foi feita para, no resultado final, encontrar equilíbrio, né? Então, por exemplo, o coração está no centro, mas ele está um pouco mais voltado ao lado esquerdo, e um pulmão é diferente do outro. Você tem dois rins, mas eles estão desproporcionados em altura e posicionamento, né? Você não tem dois fígados, você não tem dois estômagos, você não tem duas vesículas. Então tem coisas que você tem uma peça só lá dentro, tem só uma dessas vísceras. Então o seu organismo, ele não tem dos dois lados pesos exatamente iguais, tamanhos exatamente iguais. O que vai acontecer? Ao você fazer uma caminhada, se não tiver um caminho em linha reta, se você não tem caminho nenhum, está andando no meio da mata ali meio perdido, o que costuma acontecer? Você tende a andar em círculos por conta disso. Porque você vai pender para o lado que tiver mais peso, você vai pender, por exemplo, para o lado que você tiver a perna mais curta. Vamos imaginar o seguinte: digamos que minha perna mais curta seja a esquerda, no meu caso né? Então eu tenho uma tendência, eu já tenho que saber disso quando vou para o meio do mato, eu tenho uma tendência a andar em círculos no sentido anti-horário. Então, ou seja, eu tenho que fazer microcompensações, né, de direção. Eu tenho que estar atento, tenho que ter uma bússola, tenho que ficar esperto para onde eu estou me deslocando, ou eu irei parar no local de saída, né? Eu volto no ponto de partida, tá? Então veja, essa é uma ideia bem interessante. Então ele está utilizando esse contexto para falar sobre prosperidade e para olhar exatamente para as 5 e meia regras que nós vamos falar sobre prosperidade. Uma pílula de sabedoria aí, ok? Então a primeira regra é: recuse-se a usar os velhos caminhos. Cara, por mais que pareça mais fácil,
aquele caminho, porque ele já está marcado, porque de repente alguém já passou por ali. Recuse-se a fazer aquele caminho. Como é que é isso? Seja racional, esteja atento, né? Faça aquilo de propósito, seja proposital em fazer o seu próprio caminho e não o caminho dos outros. Na Fórmula 1 também é verdade isso. O cara que dirige um carro, o que acontece? O asfalto de um autódromo, ele é muito mais agressivo com o pneu. Ele é mais áspero, tem mais atrito. Para quê? Para você conseguir aderir o carro numa alta velocidade durante uma curva, né? Então ele é bem rústico, né? E esse atrito gasta mais o pneu, ou seja, você deixa a borracha no asfalto, né? A borracha do pneu vai ficando no asfalto conforme você vai andando ali. Então veja, o piloto que vem atrás, ele instintivamente segue o caminho do piloto da frente. O que faz o bom piloto? Ele está atento a esse detalhe. E ele não gosta de andar pela área emborrachada, porque a área emborrachada não é legal, tem menos atrito. Então ele traça o seu próprio caminho. Então o piloto experiente, o piloto que tende a vencer as corridas, ele traça seus próprios caminhos, ele foge da área emborrachada. Ou seja, ele propositalmente cria padrões novos. Isso é o que faz dele especial, isso é o que faz dele vitorioso. Você deve então utilizar-se dessa dica pensando em si mesmo, em como é que você vai lidar com os seus hábitos. Recuse-se a usar velhos hábitos. Comece a formar novos hábitos. Esforce para sempre escapar dos velhos hábitos. Como? Não é forçando os velhos. Não quer, não vou. Não, sempre faça de um jeito novo. Se você está saindo de casa, faz um caminho diferente de vez em quando, né? Vai mudando ali o caminho. Sulque um novo caminho. Marque um novo hábito, ok? Então essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha. Mantenha o seu pensamento fora do caminho negativo e se mantenha sempre no positivo. Então veja, não apenas forme novos, mas se esforce para não fazer o velho e se esforce para fazer o novo. Ou seja, atenção, você tem que estar atento. A transição ela é mais difícil no começo, ela é mais desafiadora, porque o seu nível de atenção ele precisa ser constante. Não é um negócio que simplesmente vai acontecer, né? Você tem que pôr algum esforço naquilo. Terceira regrinha. Carregue seus novos pensamentos com ações de esperança. Ou seja, pega lá o seu novo pensamento, coloca um pouco de fé nele, coloca um pouco de poder, coloca um pouco de crença, coloca um pouco de convicção nele, coloca um pouco de determinação. Então toda vez que você expressa aquele pensamento, não faça ele de forma solta, livre, de qualquer jeito. Né? Por exemplo, tem um pessoal aí que faz o Ho'oponopono. Eu uso o Ho'oponopono também. Então é bem interessante. Aí eu vou lá, Bruno abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Legal, não é? Beleza, mas se você faz isso, são só palavras ao vento. Bruno abençoado, sinto muito, ele vira só uma reza. Isso não serve para nada. Né? Não adianta você ter o terço em casa e fazer o terço todo dia se você está lá só Ave Maria, isso não vai servir para nada. Nenhum tipo de reza serve para nada se ela não estiver envolta numa rotina adequada, numa forma de sentir e de pensar congruentes. Quer dizer, minhas emoções devem estar alinhadas com os meus desejos, com os meus pedidos. Então, uma mãe ali que está abençoando o filho enquanto faz o terço, né, todas as manhãs, né, então está ali orando por seu filho, fazendo o terço, né? Então, ao fazer isso daí, ela está realmente pensando naquele filho, está realmente pensando nos desafios que ele tem e está pensando no quê? Está pensando nas bênçãos que ela quer derramar sobre aquele filho tem ali, que ele seja mais próspero, que ele resolva uma determinada questão. Então a emoção dela está ali, extremamente ativa. E ela pede com fé, ela pede com esperança de que o recebimento vem. Né? E as orações de mães têm muito poder. Né? Então veja, você vai rezar o seu texto, vai fazer seu Ho'oponopono, você é de uma outra religião, faz orações, não interessa qual é o processo que você vai utilizar para fazer isso, mas ao fazer essas ações, ao desenvolver esses novos hábitos, pensamentos e padrões,
você deve envolver o critério emocional neles. Coloque ali sua esperança, coloque ali o poder de uma nova crença, uma convicção nova, porque foi assim que a anterior foi criada. Você deve fazer o mesmo com esta nova. Ou então não haverá poder nenhum sobre aquilo. Ou aquela expressão nova não vai se apresentar. Então, esta é a regra 3. Regra 4. Então, vamos lá. Faça com que o seu novo padrão seja o mais claro possível, forte, profundo e o mais positivo que você puder. Como é que é isso? Ah, eu não quero mais fazer isso. Não, peraí. Eu quero fazer aquilo e não quero mais fazer isso. Não, esse é negativo. O que você quer? Você vai colocar o positivo no lugar do negativo. Você vai dizer, eu quero fazer assim. Assim é melhor. Que eu seja melhor. Que eu seja próspero. Mas aí o que você vai fazer? Você está sempre querendo algo, não é? E o querer está sempre no futuro. Não funciona assim. Você já é. Lá dentro você já é. Mas você tem que ir transformando isso e construindo, botando peso, potência, né? Botando inércia nessa novidade. Para isso, então, você diz, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante. Quer dizer, vai dizer no aqui e agora, no presente. Primeira pessoa do presente. Ok? Então, essa é a ideia. Então, faça com que o seu novo padrão seja claro. Diga exatamente o que é. Diga exatamente o que você deseja. E diga isso no presente. E então, repita aquilo envolvendo com a regra 3, que são as emoções. Regra 5. Exercite oportunidades para viajar nesses novos pensamentos, nesses novos caminhos, o mais frequentemente possível. A Bíblia diz que pela contemplação nós somos transformados. Como é que é contemplação? Literalmente contemplação, você fica calmo, vai meditar naquilo. Então veja só que interessante. Você deseja morar numa casa nova, construir uma casa, aquilo não vai simplesmente cair no seu colo ali, do nada, sem se fazer nada. Isso não existe. Esse tipo de teoria da prosperidade é loucura. Não, você vai construir uma casa, você vai construir ela. Como é que isso vai acontecer? Gradativamente, você vai construir. Mas veja, você nem sabe o que você quer. Você nem foi procurar um arquiteto, você nem desenhou, você não tem ideia do que você quer naquela casa. Ah, eu quero morar numa casa nova. Mas como é que é essa casa? Que formato ela tem? Para um pouquinho, fecha os olhos, viaja naquela ideia. Medita nela, sente. Putz, como seria gostoso morar nessa casa nova. E aí você tá lá, sente, olha pro seu jardim. Vai lá, senta no alpendre dessa casa e fica olhando pro seu jardim. Mulherada aí que gosta, de repente, de cuidar de uma horta, que gosta de flores, veja lá como é que são as flores, veja lá como é que é a sua horta, né? Imagina como é que é isso, imagina como é que é o acabamento dessa casa, né? Coloca lá o teu coração naquilo, né? Vai assistir aquele filme. Essa é a regra 5. E você deve fazer isso com frequência. Mas beleza, vamos lá. Quero contar uma história para você. Na guerra do Vietnã, um soldado americano, ele passou por uma série de problemas, né? E durante aquele combate, naquele dia dele de combate ali, né? Ele acabou sendo capturado pelos Vietcongs e foi colocado dentro de uma prisão. Por fim, o que acontece? Esse camarada permanece preso por muitos anos, sendo torturado várias vezes, e a guerra já tinha terminado e ele ainda continuava preso. Permaneceu lá extremamente fraco, movido basicamente a água e arroz, né? Completamente desnutrido, desgastado, né? Foram muitos anos. A guerra já havia acabado, ele ainda estava ali há mais de 4 anos pós-guerra, né? Num dado momento, descobriram que haviam indivíduos que estavam ali presos e os Estados Unidos promoveu então um resgate e conseguiu resgatá-lo ali da prisão onde ele estava e saindo, ele veio de novo para sua cidade
e ele foi trabalhar, sabe com o quê? Ele se transformou num mecânico projetista da Harley Davidson. E ele teve muito sucesso como projetista da Harley Davidson. E aí alguns perguntam para ele, falam, nossa, mas depois de tanta desgraça na sua vida, como é que você conseguiu manter a sua cabeça sadia, funcionando? Como é que você foi capaz de passar por toda essa desgraça que te aconteceu e ainda se transformar numa pessoa próspera? A maior parte das pessoas que voltam da guerra voltam destruídas, com a cabeça arruinada, loucos. Ele disse o seguinte, enquanto eu estava preso e enquanto eu estava sendo torturado, eu apenas sonhava com a moto que eu queria construir. E eu a via em partes, cada peça sendo encaixada uma na outra, a construção nos mínimos detalhes, que tipo de acabamento seria dado, a rosca era num sentido ou era em outro, aquela peça estava conectada, ele é um exímio mecânico, então ele vai projetando ali o motor, cada parte, que couro que tinha no banco, e ele vai construindo aquela ideia, e ele está o dia inteiro vivenciando aquilo. Ele mudou para um universo paralelo e começou a vivenciar profundamente aquela ideia. Ou seja, ele se desconectou de uma realidade que no final das contas era uma realidade falsa, porque a mente dele podia ir para qualquer lugar. No fim das contas, a mente dele nunca poderia estar presa. O que estava preso era apenas o corpo. Então ele sai daquela realidade e vai para uma realidade paralela nova. E nesse lugar ele mantém o quê? Sanidade mental. E então quando ele retorna, ele coloca todas aquelas coisas em prática sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque já estava tudo criado dentro da mente dele. Então essa história é uma história bem interessante, faz bastante sentido para esse contexto. Então, a meia regra é comece agora, não dá para começar depois. Não precisa ser perfeito, não precisa estar tudo ok. Pode estar tudo atrapalhado na sua vida. Esse é o momento de começar. A meia regra é agora. Não é agora, olha, segunda-feira a gente vai começar com força total. Não, que horas são agora? Agora é agora. Esteja presente, faça isso já. Essa é a meia regra. A meia regra é a regra mais importante desse grupo aqui. Faça agora. Eu estava com uma preguiça miserável. Quando eu sentei aqui, olhei meu material e fui preparar o que eu ia escrever para vocês, então tudo começa a funcionar. Quando eu comecei a gravar, a energia voltou. E agora eu estou produzindo. É assim que funciona. Começa agora. Se você colocar o agora em prática, o restante começa a acontecer naturalmente. A prosperidade ela vem quando você trabalha, observa, vive nela. Quando você dá uma chance para ela agora, ok? E se você gostou desse conteúdo, já sabe o que fazer. Vai lá, sininho, clica nele lá para você receber as nossas notificações, dá o like que é tão importante para a gente. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, que vai ser muito legal acompanhar esses conteúdos comigo, vai ser um prazer preparar material para vocês. Um grande abraço para todos.